No churrasco da família da minha esposa, a irmã dela brincou: se sua esposa te trair, você vai choramingar. Parte 2. Então, Jake, só por hipótese, se a Emma te traísse, você choraria? A pergunta caiu no grupo como uma granada. Risadas explodiram de todos os lados. Os primos de Emma, seus tios, tias, amigos de família que eu conhecia havia anos. Fiquei ali segurando minha cerveja, o rosto queimando, tentando processar o que acabará de acontecer. Alguém gritou do outro lado do quintal: ela provavelmente já fez isso. Outra voz acrescentou: e aquele treinador da academia dela, hein? A gargalhada ficou ainda mais alta, ecoando pelo quintal como trovão. Olhei para Emma, esperando algum sinal de que ela iria interromper aquilo, me defender, fazer qualquer coisa para acabar com a humilhação. Ela estava sentada em uma cadeira de jardim, taça de vinho branco na mão. E por um instante, vi um pequeno sorriso de canto surgir em seus lábios. Não era constrangimento por mim, nem indignação pela crueldade da irmã. Era diversão. Como se aquele fosse exatamente o tipo de entretenimento que ela estava esperando. Então Emma se manifestou, a voz clara atravessando o quintal. Bom, não é como se ele estivesse batendo recordes na cama mesmo. A gargalhada chegou ao auge. Gente literalmente se dobrando, enxugando lágrimas de tanto rir. Senti algo frio e cortante atravessar meu peito, substituindo o calor do constrangimento por algo muito pior. Levantei-me devagar, coloquei minha cerveja sobre a mesa do piquenique e olhei ao redor. Todas aquelas pessoas que considerei família por 7 anos estavam se divertindo às minhas custas, me tratando como saco de pancadas particular. O pai de Emma ria atrás da grelha. A mãe dela tentava esconder as risadas com a mão sobre a boca. Vitória parecia absolutamente encantada consigo mesma. Mensagem recebida, murmurei, mas de algum modo todos ouviram. A risada morreu instantaneamente. Cruzei os olhos com cada um deles, deixando o peso daquelas 2 palavras se assentar sobre o grupo. O sorriso de Vitória congelou no rosto. O esboço de riso de Emma desapareceu por completo. Por uns 10 segundos, o único som foi o da carne chiando na grelha. Caminhei em direção ao portão lateral, cada passo deliberado e calmo. A mãe de Emma gritou atrás de mim: Jake, querido, aonde você vai? Parei com a mão na tranca e olhei para trás. Obrigado pela hospitalidade, Sra. Patterson. Aproveitem o resto da tarde. Então abri o portão e continuei andando, deixando para trás as risadinhas nervosas e o silêncio constrangido que substituíra a diversão cruel deles. Caminhei 6 quarteirões até onde havia estacionado meu carro, com a mente completamente clara pela primeira vez em meses. Eles tinham me mostrado exatamente o que eu significava para eles, e eu finalmente havia entendido a mensagem com clareza. Eu não era família. Eu não era nem mesmo um amigo. Eu era o entretenimento deles, o saco de pancadas conveniente sempre que precisavam zombar de alguém. Naquela noite, enquanto Emma ainda estava na casa dos pais, provavelmente relembrando cada momento hilário da minha humilhação pública, tomei uma decisão que vinha sendo construída há meses. Eu não ficaria por perto para o segundo ato. Acordei às 4h30 da manhã com um propósito cristalino correndo em minhas veias. Movi-me pela casa como um fantasma, enchendo 2 bolsas grandes com tudo que eu realmente precisava. Roupas, laptop, documentos importantes, o dinheiro de emergência que eu vinha guardando sem contar para Emma. Deixei um bilhete simples no balcão da cozinha. Espero que a piada tenha valido a pena. Abaixo, coloquei os papéis do divórcio que eu já tinha preparado semanas antes, quando finalmente aceitei que nosso casamento estava morto. Às 5h15, estava saindo da garagem pela última vez. Dirigi rumo ao leste, em direção às montanhas, seguindo estradas secundárias que eu havia mapeado durante noites insones. O destino, uma cabana que aluguei online com nome falso e cartões pré-pagos. Pertencia a um senhor chamado Frank, que anunciava privacidade garantida, sem perguntas. Parecia destino. A cabana ficava no meio do nada, cercada por pinheiros e silêncio absoluto. Sem vizinhos, sem torres de celular, sem Wi-Fi. Apenas eu e 40 acres de floresta.
Pela primeira vez em anos, consegui respirar sem sentir o julgamento de alguém pesando sobre meu peito. Instalei meu laptop em uma mesa de madeira perto da janela e comecei a pegar trabalhos de programação freelance. Meus clientes não se importavam de onde eu trabalhava, contanto que o código fosse entregue no prazo. Os dias entraram em um ritmo pacífico. Trabalhar até o meio-dia, almoço simples, longas caminhadas pela mata. Cortei lenha, aprendi a identificar cantos de pássaros, li livros da coleção de Frank. À noite, cozinhava refeições básicas no fogareiro e comia à luz de lampião, ouvindo corujas e coiotes em vez de risadas cruéis e insultos sussurrados. Durante 3 meses, vivi totalmente fora da rede. Sem redes sociais, sem ligações, sem contato com minha vida anterior. Deixei a barba crescer, perdi peso com as trilhas, ganhei calos nas mãos de tanto rachar lenha. Mas, acima de tudo, lembrei quem eu era antes de me tornar o capacho de Emma e a piada de Vitória. Eventualmente, a curiosidade falou mais alto. Dirigi até a cidade e acessei meu antigo e-mail na biblioteca pública. 67 mensagens não lidas, quase todas de Emma. As primeiras estavam cheias de raiva. Fugir como um covarde não vai resolver nada. Você não pode simplesmente desaparecer quando as coisas ficam difíceis. Isso é tão típico de você, Jake. Mas, com o passar das semanas, o tom mudou. O desespero começou a aparecer. Por favor, só me diga que você está bem. Encontrei os papéis. Precisamos conversar sobre isso. Depois vieram as tentativas de manipulação. A Vitória se sente péssima pelo que aconteceu. Foi só uma brincadeira que passou dos limites. Você está sendo muito sensível com isso. A mensagem que realmente partiu meu coração veio quase no fim. Tenho pensado em nós, no que costumávamos ter. Talvez possamos consertar as coisas. Tarde demais. Ela teve 7 anos para consertar. Mas escolheu ficar ao lado da irmã enquanto ela destruía o pouco de respeito que me restava. Descobri, por meio de amigos em comum, que meu desaparecimento havia causado um grande alvoroço na cidade. Vitória teve que se mudar quando Emma não conseguiu bancar a hipoteca sozinha. Acontece que eu cuidava de muito mais das finanças do que qualquer um imaginava. O negócio do pai de Emma entrou em crise quando ele percebeu que eu vinha administrando as contas deles pelos últimos 3 anos. Toda a família estava se debatendo para reorganizar sistemas que eu havia criado e mantido sem nenhum reconhecimento. Emma passou a mandar mensagens cada vez mais desesperadas, implorando que eu atendesse suas ligações, que a ajudasse a resolver documentos fiscais, que explicasse onde tinha guardado papéis importantes. Ela vendeu o carro para pagar a hipoteca, mudou-se para um apartamento apertado, viu o círculo social encolher conforme as pessoas escolhiam lados. Vitória, por sua vez, virou persona não grata entre os amigos. Acontece que as pessoas não gostam de ser associadas a alguém que destrói casamentos por diversão. 6 meses depois do meu desaparecimento, Emma de alguma forma rastreou o endereço da cabana e apareceu sem avisar. Encontrei-a na varanda, em meio a uma tempestade, encharcada até os ossos, segurando uma pasta com os papéis de divórcio assinados. Seu cabelo estava mais curto. Ela havia emagrecido. E em seus olhos havia algo que eu não via há anos, remorso genuíno. Jake, disse ela, a voz quase inaudível sob o som da chuva, eu precisava te encontrar, dizer que sinto muito, dizer pessoalmente que assumo total responsabilidade por destruir a melhor coisa da minha vida. Ela estendeu a pasta com as mãos trêmulas. Eu assinei tudo. Não estou aqui para implorar que você volte. Estou aqui porque você merece mais do que eu te dei, e eu precisava que você me ouvisse dizer isso. Convidei-a para entrar, preparei café, deixei que falasse. Ela admitiu que havia se deixado levar pela influência tóxica de Vitória, que começou a me enxergar como entediante e previsível, em vez de estável e confiável. O episódio do churrasco, segundo ela, foi o fundo do poço. Ver-me ir embora com tanta dignidade silenciosa, enquanto ela permanecia sentada rindo, a fez perceber o tipo de pessoa em que havia se transformado. Passei 7 anos ao lado de alguém que moveria montanhas por mim, disse. Curta, comente, siga e compartilhe o perfil para a próxima parte.